Mesmo sem entender, eu confio em ti. Mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim. Mesmo sem entender, Deus, mesmo que eu não consiga entender e queira tudo do meu jeito, eu até choro e às vezes até chego a dizer: por que é que tem que ser tão difícil pra mim? Parece que é difícil só pra mim, não é mesmo? Eu sei, seus pensamentos são mais altos que os meus. O teu caminho é melhor do que o meu. Tua visão vai além do que eu vejo. O Senhor sabe exatamente o que é melhor pra mim. E mesmo que eu não entenda o seu caminho, eu confio. E Deus, porque sou tão pequenino assim, eu vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim. E o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Mesmo sem entender. Olá. Não sei, boa tarde, bom dia ou boa noite. Me chamo Plínio Eduardo. Sou surfista, né? Que creio nos planos de Deus. E mesmo ainda não fisicamente, né, falando, poder surfar, mas tenho surfado as maiores ondas da minha vida, né? Desde que tudo aconteceu na minha vida, né? Tenho surfado as ondas do Espírito. E Deus, que essas são as maiores e melhores ondas que nós podemos vir surfar nas nossas vidas, né? São as ondas espirituais. Bom, galera, eu estou aqui de coração aberto para poder dar uma palavra para vocês. Conheci a Paulinha, né? Conhecida aí de vocês aqui no Otávio de Freitas, o estádio dela. Ela comentou que queria trazer alguns amigos aqui para nos conhecermos. E aqui estamos nessa tarde do dia 9 de setembro de 2013. E conheci também aqui os amados Michel, Mirella e o pastor aqui Daniel, né? É o líder aí de vocês. Estamos aqui numa unção de Deus, na verdade, e nada mais, nada menos queria falar um pouco do que eu tenho passado, né? Como falei para vocês, sou surfista. Hoje estou com 31 anos. Como eu falei aqui para Daniel, já falei muito essa palavra fatalidade, já falei acidente. Hoje, né, quase 7 anos, quase 8 anos na verdade, né? 8 anos, no final de 2005, 23 de novembro, eu morava na Praia da Pipa, trabalhava na praia, dando aula de surf, tanto para brasileiros como estrangeiros. Já vivia quase há 2 anos na Praia da Pipa. Fui para lá com a intenção, sempre foi um sonho meu, na verdade, sair do Brasil. E para lá fui nesse sentimento. E numa bela tarde, 23 de novembro de 2005, trabalhava pela Maré, dei algumas aulas, tinha muitos estudantes, crianças, e dei algumas aulas pela manhã. Quando o mar subiu um pouco à tarde, eu entrei no mar, peguei algumas ondas, e uma bela onda, fui fazer uma manobra com a
certa gravidade, que se chama uma batida de backside, e escorreguei da prancha. Não que o mar estava, não que a área que eu estava muito raso, mas que eu peguei um banco de areia. Então eu escorreguei na prancha, não deu nem tempo de pôr as mãos. Eu já bati a cabeça na areia embaixo, e aí começa toda a minha história, né? Porque fiquei totalmente consciente, mais ou menos 1,5 metro de profundidade, fiquei virado para a areia, e naquele momento foi um momento muito difícil, na verdade, porque quando eu bati a cabeça, eu já não senti mais o corpo. E, irmãos, eu quero falar isso aqui para vocês, né, tanto jovens, né, a galera que é um pouquinho já mais avançada em idade, que na verdade foi o momento mais difícil que eu acho que eu passei na minha vida ali, né? Diante de muitas situações que até hoje em dia o Senhor me permite passar. E naquele momento eu vou falar isso aqui para vocês, para que edifiquem a fé de vocês. Porque na verdade, isso na verdade é para quem tem fé, né? Quando eu bati a cabeça no chão, eu ouvi, eu creio tão somente que foi a voz de Satanás, né? Pensamento. Porque o primeiro pensamento que veio à mente, as palavras foram essas: sem tirar nem pôr, estou ferrado e vou morrer. Mas creio no que Deus fala, na verdade, né? E eu, mesmo sem ser crente, né, assim, frequentava a igreja às vezes. Meus pais eram evangélicos, meus irmãos também, mas eu andava nas minhas concupiscências, né? Eu andava nos meus deleites, nos meus caminhos de felicidade. O que eu pensava que era felicidade para mim. Mas naquele momento que eu escutei essa voz negativa, né? Audivelmente, eu creio que foi a voz do Senhor ali. Não somente foi a voz de Deus. E a voz que eu escutei era: clama, apenas isso. Naquele momento, embaixo d'água, quase 2 metros, 1,5 metro de água, eu estava virado para a areia, desvirei, só que eu não emergi. E eu disse: Senhor, lembra-te que eu sou teu filho, não me permita morrer, Deus, porque agora sim eu vim falar do teu amor. E naquele momento, irmãos, eu olhando para cima, e aí é fé, na verdade. Eu quero gerar fé para vocês, no coração de vocês, na verdade, porque nosso Deus é um Deus que realmente Ele conhece o coração do homem, ama a sinceridade do homem. Naquele momento, fui sincero com Deus, né? Não teria mais o que fazer ali. E naquele momento que eu clamei ao Senhor, que eu ouvi a sua voz e clamei, uma bola como se fosse uma luz fluorescente, uma bola, não sei mais ou menos o diâmetro, mas uma luz fortíssima, fortíssima, fortíssima. Foi descendo na água, descendo, chegou face a face aqui comigo e eu apaguei. Quando eu acordei, eu já estava na beira da praia. Como eu falei para vocês, eu sempre fui instrutor de surf. Eu estava dando aula a um aluno sueco há quase uma semana, e eu estava a minha cabeça entre as pernas dele. E eu dizia para ele que não estava sentindo o meu corpo, nem minhas pernas, nem meus braços. Então, desde aquele momento, muitas lutas, muitas batalhas. Mas o que eu tenho dito para vocês é: Deus é maravilhoso. E eu queria deixar uma palavra aqui, iniciar, né, que uma palavra que define muito, né, a minha vida antes de conhecer ao Senhor e agora caminhando os caminhos de Deus, né, que é, se os irmãos todos aí estiverem com a Bíblia, podem abrir no livro de Provérbios
capítulo 14, o verso 12. Provérbios 14, verso 12. Que fala o seguinte: há caminho que ao olho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são caminhos de morte. Eu vou ler novamente para vocês. Provérbios 14, 12 fala: há caminho que ao homem parece direito, mas ao fim dele são os caminhos da morte. Em outra versão fala que há caminho que aos olhos dos homens parece ser bom, mas no fim são caminho de morte. Então, galera, eu tinha uma vida super estável na Pipa, morava com minha namorada, mas não éramos evangélicos. Eu era um cachorro muito doido, queria fazer missão dele aqui, o Zorro, né? Um labrador retriever, que já morreu já, mas foi muito bacana o tempo que a gente passou junto lá, cresci, pessoalmente falando assim, uma experiência bacana, mas que na verdade, como falei aqui para vocês, né? Caminhos que pareciam ser bons, mas que na verdade, hoje eu entendo, galera, que era só questão de tempo para eu morrer mesmo, assim, porque não tenho vergonha de falar, porque lá em 1 Coríntios, ou é 2 Coríntios, Daniel, que fala que, se puder me ajudar aí, 1 Coríntios ou 2 Coríntios, 5,17, nova criatura. É 2 Coríntios mesmo, né? Pronto, então é isso mesmo, galera. E eu não tenho vergonha alguma de falar, porque 2 Coríntios 5,17 fala que, puder ler para nós aí, né? Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Então, como fala aí, né? Aqueles que estão em Cristo, aqueles que estão em Cristo, novas criaturas são, né? Diz que tudo se fez novo, né? E as coisas velhas também. Lá em Hebreu também fala, no capítulo 10, verso 17, que Deus, Ele não se lembra mais de nossos pecados, quando assim nós professamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Então não tenho vergonha de falar. Desde a minha adolescência sempre foi um rock and roll muito pesado, sempre fui usuário de drogas, sempre usei maconha e outras drogas também. E lá na Pipa ouvi muitos estrangeiros de outras nacionalidades, de vários países. Sempre foi uma coisa muito pesada, de droga sintética, apesar que eu tinha muito medo disso, porém ter experimentado. Mas era uma vida, como eu estou falando aqui para vocês, né, que eu li esse texto aqui de Provérbios, e há caminhos que aos olhos dos homens parece ser bom, mas no fim são caminhos de morte. Então eu tenho uma vida super estável, financeiramente falando, e todos os meus planos e desejos que eu tinha, né, já estavam quase se cumprindo. Já estava próximo para ir para a França, a passagem quase tudo comprada, estaria viajando em março, no caso, em 2006, e 2005 veio tudo a acontecer, mas só posso dizer a vocês, né, perante tudo isso, né, que aconteceu e o que vem acontecendo ao longo do tempo, eu só posso agradecer a Deus pela sua bondade e a sua misericórdia, e o melhor de tudo, na verdade, né, e hoje eu posso falar, né, que para a honra e glória de Deus, na verdade eu vou falar isso aqui para vocês, irmão, que posso falar que hoje eu sou salvo, né, e que Deus, eu creio que viverei o plenitude da promessa do Senhor na minha vida. Mas, contudo, Deus sabe de tudo. Deus sabe de tudo, na verdade. E só tenho a agradecer a Ele por tudo que Ele tem feito, na verdade, na minha vida. E não tem sido fácil. Todos os dias são lutas. Como a galera fala aí fora, né? Todos os dias é matar um leão. Eu acho que aqui a gente mata mais de um leão, né? Porém eu sei que não tenho guerreado sozinho. Né?
Deus que tem guerreado por mim, né? Aqui, antes de começar a gravação, né? A gente tava aqui no off conversando aqui, né? Eu, a Mirella, o Paulinho, a Michele, o Daniel, a gente tava conversando aqui, né? E assim, só temos que agradecer tudo que Deus tem feito, na verdade, né? Porém, entendo que as promessas de Deus, galera, para ser cumprida nas nossas vidas, é uma condição. Então, assim como eu tenho me esforçado em ler a palavra, em conhecer de Deus, né, eu queria deixar aqui nessa tarde aqui para nós, né? E vocês também possam estar se esforçando em conhecer a Deus, né? Porque o melhor é viver os planos de Deus. Eu tinha muitos sonhos, muitos planos, muitos desejos. Confesso para vocês, estou sendo sincero aqui, que ainda existe, sim, sonhos, planos e desejos. Porém, diferentemente do Plínio velho, para o Plínio hoje, né, andando nos caminhos do Senhor, eu coloco Deus tudo à frente. Né? Tem uma palavra que essa fica bradada no meu coração, tudo para que eu vou fazer, né? O salmista Davi, ele fala, eu não me recordo do salmo, peço desculpa a vocês, mas assim, o salmista Davi, ele fala que em tudo, em todas as coisas, ele tem posto o Senhor adiante e ele não vacilará. Então eu tenho visto que essa palavra é verdadeira, né, porque tenho posto em prática, né? Tudo que tenho feito na área secular ou para o Senhor, tenho posto Deus em tudo à frente. E o melhor para nós é isso mesmo, colocar Deus em tudo, na verdade. Né, eu sei que existem muitos jovens assim como eu, né, um pouquinho mais novos ou até um pouquinho passando um pouco da idade, né, de 31 anos, que existem anseios, né. Eu creio que nas nossas vidas existem tantos anseios, na verdade, né, falando de nós jovens cristãos, né, de construir uma família, de ter uma pessoa bacana ao nosso lado, uma mulher, um homem de Deus. E na verdade, o que eu tenho até visto, na verdade, né, até aqui no hospital, tem algumas pessoas que são evangélicas, também jovens assim como eu, e também muitas experiências que meus irmãos, eu tenho 2 irmãos, né, mais novos que eu, mas homens de Deus também, né, no ministério da igreja, e eles sempre passam, na verdade, e assim, algumas situações que passam na igreja, e eu penso que não é diferente de nenhuma igreja, porque toda igreja tem falha, na verdade, porque somos homens, mas como eu falei aqui, né, quando o Senhor adiante, com certeza as coisas vão ficar mais fáceis, né, como eu estava falando aqui pro Daniel, pra galera aqui, eu não gosto de colocar o que eu estou passando hoje mais forte, uma prova mais pesada do que a de vocês que estão aí me ouvindo e me vendo nesse momento. É porque o Senhor Jesus fala que ele não imputa um fardo maior o qual nós não possamos carregar. Então, mas faz toda a diferença a gente consultar o Senhor a tudo que a gente venha fazer, na verdade. Porque eu creio plenamente nisso. Se a gente colocar ele adiante em tudo, em todas as áreas da nossa vida, certamente não tem chance de sermos derrotados. Certamente não tem chance de dar errado. Porém, é uma coisa que muitos de nós, né, venhamos a desfalecer, a esmorecer, até a colocar o nosso bom Deus em xeque, né, quando se fala da questão tempo. E não é fácil, na verdade, né? De 2005 para cá, novembro agora, né, fazem 8 anos, né, que eu tô nessa situação, né? Passei 3 meses em Natal, fui transferido do UTI móvel para um hospital particular em Jabotão dos Guararapes. Passei 1 ano e 3 meses lá. Era um hospital que era conveniado com o SUS, né, que é um hospital particular. Não que eu tivesse condições de pagar, mas faço menção da palavra de Deus. A palavra de Deus é o dono do ouro e da prata, né? E ali naquele hospital particular fiquei 1 ano e 3 meses, porém acho que estava dando muito gasto,
do SUS e me colocaram para um hospital público, né? E aqui estou no Otávio de Freitas, há 6 anos, né? E eu falei aqui para vocês, né? Não tem sido fácil, todos os dias, né? Todos os dias. Na verdade é uma luta muito grande, porque os meus olhos físicos, né, me mostram o impossível, né? Me mostram uma cama, me mostram uma máquina, né? Porque a fratura que eu tive é a C3 e a C4 aqui em cima, então todos os dias meus olhos me mostram o impossível. E para ser verdadeiro com vocês, é possível mesmo, porque os homens por mim só podem fazer isso, me manter clinicamente falando algumas medicações que eu necessito, nada muito grave, nada de grave, besteirinha mesmo, graças a Deus, né, diante de tudo que eu já passei, mas os olhos físicos mostram para mim todos os dias o impossível. Porém, aí eu volto, né, na tecla novamente, né, a condição de nós nos esforçarmos em conhecermos ao Senhor, porque se assim fizermos, Deus se manifestará nas nossas vidas para conosco os seus sonhos, na verdade. Eu tenho me esforçado em Deus, né, e existe uma promessa sobre a minha vida, né? Existe um sonho de Deus. São 8 anos, né? Muitos de vocês nesse momento podem se indagar, né? Que Deus é esse, né? Que há 8 anos está ali. Deus tem prazer no sofrimento? Não. Jamais Deus tem prazer no sofrimento. Porém, entendam que, como fala lá em Eclesiastes, né? 3, verso 1, né? Um tempo aqui abaixo dos céus há um propósito de um tempo determinado para todas as coisas. E eu tenho esperado e confiado na promessa que Deus me deu, né? Porque eu sei, galera, que o meu fim não é essa cama, nem tampouco a cadeira de roda, né? Eu sei que, assim como o Jó fala, né? Eu posso falar nesse momento. Eu sei que essas lágrimas não são tristeza, né? São de alegria. Como eu, nesse momento eu falo, eu sei que o meu Redentor vive no momento certo. Ele há de se levantar. Não é fácil, todos os dias como eu tenho falado aqui pra você, né? É luta, é batalha, mas como eu tava falando aqui com a galera aqui, é muito bom, na verdade, a gente viver o que Deus tem para nós, né? Porque tenho vivido o que o Senhor, Ele diz que Ele é, na sua palavra, né? Amigo de todas as horas. Aí Mateus 28, 20, ou é 28, pastor? Ele fala que está conosco, né? Todos os dias. Todos os dias Ele está conosco, até a consumação dos séculos, né? Então, muitas vezes, aqui fisicamente falando, eu estou sozinho, mas eu sei que eu não estou só. Glória a Deus, aleluia por isso. E Deus, cara, Ele é isso mesmo, que Ele fala na sua palavra, né? Fortaleza, refúgio, bom amigo. E eu tenho experimentado de Deus, né? Queria deixar isso aqui pra vocês, essa tarde, que vocês lutem, na verdade, cara, porque luta, velho, é luta, todos os dias é luta. Eu passo a minha luta aqui, eu creio que o pastor Daniel também não é diferente, o Michel aqui não é diferente, a Mirella não é diferente, a Paulinha também não é diferente, eu creio que o pastor aí também, qual é o nome do pastor? Cícero. Pastor Cícero Francisco aí. também. Pastor Francisco. E o Edésio. Edésio, né? Espero conhecer vocês pessoalmente aí, né? Eu creio que não é diferente, velho. Todos nós temos nossas lutas, nossas batalhas internas, né? Mas porém temos uma escolha. Lá no livro de Hebreus, no verso 11, no capítulo 11, verso 24,
esse capítulo fala dos heróis da fé, né? Mas eu trago a memória aqui nossa, no capítulo 11, verso 24 de Hebreus, fala de Moisés. E Moisés, ele escolheu sofrer com o povo de Deus, a viver por pouco tempo o gozo do pecado. Né? E naquele tempo ali era tudo que há. No Egito nada faltaria. E não faltaria mulheres, né? Falando na parte de homem de Moisés, não faltaria nada ali para ele, né? Tinha todos os manjares, o qual eu não penso que é diferente, é só uma época diferente, né? Porque lá quais os manjares que o Egito oferecia, né? Não é diferente aqui para nós, né? Na verdade, quais? E o Espírito Santo me traz a memória agora também Daniel e seus 3 amigos, ali na Babilônia, longe dos seus pais também, numa cultura totalmente avessa, né? O que ele tinha aprendido dos seus pais, mas só que a palavra fala lá em Daniel 1:9, fala que Daniel, ele colocou no seu coração, ele aceitou no seu coração, ou seja, ele escolheu não participar dos banquetes, porque a Bíblia não fala, mas certamente eles sabiam que todos aqueles manjares, né, tanto a comida como a bebida, eram consagradas a deuses estranhos, né? E ele escolheu não se alimentar com aquilo. E pela escolha dele, depois nos versos adiante, a palavra do Senhor fala que Deus deu graça a Daniel, né? Deu graça perante os homens, e concedeu a ele não se alimentar com aqueles manjares, né? Então, resumindo o que eu quero dizer pra gente, nós temos a escolha. E na verdade é todos os dias. Todos os dias. Hoje nós temos que escolher morrer para o pecado, que nos rodeia tão de perto, né? Eu vou falar isso também em Hebreus, que o pecado que é tão grande, que nos rodeia de perto, né? Mas que fugimos, na verdade, de todas as coisas ruins que nos afasta do Senhor, entristece o Santo Espírito, na verdade. E aceitando isso, fazendo essa escolha, Deus ele vai nos dar força. Ele vai nos dar força para vencer tudo o que nos opõe, na verdade. Então era isso que eu queria deixar aqui para vocês, né? Muito obrigado desde já, Paulinho, por ter convidado, Daniel, Michel, Mirella, por ter vindo aqui. Novos amigos, eu creio que Deus está entrelaçando, né? Que Deus faz novas todas as manhãs, né? Lá em Lamentações fala isso, né? Que Deus faz novas todas as coisas, né? Que as misericórdias do Senhor são a causa de eu e vocês não serem consumidos, né? Deus faz novas, nos dá força. Então, se a gente escolher querer andar nos caminhos do Senhor, certamente viveremos os planos e os sonhos de Deus. Não é fácil, não estou dizendo que seja fácil, mas você aceitando no seu coração, Deus vai dar força para nós vencermos, porque já está escrito, né, galera? Nós somos mais do que vencedores. Amém, galera? Então, um grande abraço aí a galera da Igreja Bíblica, né, aí do Janga aí, e a gente se vê aí. Valeu? Até mais, galera. Como é bom poder acordar, abrir os olhos e saber que tem alguém que cuida da gente, mesmo sem a gente merecer.
nada se compara, Senhor. Nada se compara. Nada é igual. Nada é melhor que te ter como amigo, Deus. Imagina eu nada, amigo de alguém que é tudo, amigo de alguém que é Deus. É maravilhoso acordar toda manhã e te chamar Deus. É maravilhoso, meu amigo, e te chamar de Deus. É maravilhoso saber que eu nunca estou só. Abraça em você mesmo, assim, ó. Abraça assim, abraçando o Espírito Santo. Abraça você aí. Como é bom poder acordar, abrir os olhos e saber que tem alguém que cuida da gente.